estudos franceses escreveram muito. Nos fins dos anos 70, princípios dos anos 80, apareceram variadíssimos estudos. Pierre Rosanvallon, lembra-se? Exato, Rosanvallon Pierre escreveu Rosanvallon, explica isso. Era um mestre no estudo do Estado Providência. Por conseguinte, 30 anos depois, aqui o doutor Seguro e esta gente não percebeu a crise do Estado de Providência, percebe? Que as razões são variadíssimas, não vale a pena perder tempo. Bateu-se aí e o problema muda de natureza agora. Não há partidos que possam ficar de fora da discussão, o chefe do Estado não vai ficar de fora da discussão e todos vão ter que meter a colher no prato. E esta coisa da refundação? Bom, isso é uma palavra, eu não me prendo com palavras. Não, mas é que a palavra refundação foi utilizada a propósito da reforma do Estado. Uma das coisas que eu acho que o Primeiro-Ministro faz muito mal é usar assim este paleio assim um bocado vago. O que é preciso dizer é nós pensávamos arrumar as contas do Estado de uma certa maneira e verificámos que com a economia que temos não vai ser possível. Por conseguinte, temos que ir ao fundo do tacho, ao Estado Social. Pronto, quer dizer, isto é que valia a pena o chefe do governo ter dito com muita clareza. Por conseguinte, aquela conversa de meia hora ou 3/4 de hora acabou por gerar na comunicação social dúvidas sobre refundar, o que é que não é. Depois há uns habilidosos para andar a discutir interpretações, bom, que é o que não dá que fazer nada e não é para saber nada do assunto. É discutir o que é a refundação. Engenheiro Ângelo Correia, o que é que o senhor acha disto da refundação? Vou responder já, só para acabar o raciocínio anterior. Todos os candidatos a primeiro-ministro, líderes de partido, aquilo que tem mais receio é escolher pessoas para o futuro governo. Com antecipação, porque tem medo das reações internas. Simplesmente, essa é a primeira opção que tem de ter. Até para o governo ser avaliado no futuro, não só pelo Primeiro-Ministro, porque senão transformamos a luta eleitoral, a disputa eleitoral, numa luta entre duas pessoas. Mas o senhor está a dizer que Passos Coelho fez más escolhas? Não digo isso. Digo é que fê-las depois do tempo, para mim. Devias ter feitas no primeiro dia. Ou seja, um ano antes, quando foi eleito para Primeiro-Ministro, devia ter escolhido. Para Primeiro-Ministro ou para Presidente do PSD? Como Presidente do PSD, eu estou a dizer aquilo que disse o Pedro Passos Coelho. Já lhe disse isso? Não, eu disse do dia a seguir a ser eleito, Presidente do partido assim, acho que agora é preciso fazer isto. Não foi paciência, mas continuo a pensar que é necessário. E as escolhas? As escolhas das pessoas em concreto, isso é uma esfera dele pessoal que eu não vou discutir. Agora, estamos a discutir o problema que estamos a falar, que é o problema do Estado Social, da fundação, do Estado Social. Exatamente. Eu acho que, eu gosto muito da palavra refundação. É uma palavra profundíssima. Gosta? E contundente. Só que eu acho que neste caso foi um eufemismo. O que se quis dizer são duas coisas diferentes. Uma, da ordem interna, que é rever o Estado Social. 2, renegociar com a Troika. Só que há uma palavra mágica e negativa que o Primeiro-Ministro não quis utilizar, eu compreendo porquê, que é renegociar. Porque se ele dissesse eu vou renegociar com a Troika, ele estava no fundo a dizer publicamente, afinal todos aqueles que são da oposição e andam a dizer isto, eu vou segui-los. Logo, ele não quis utilizar a palavra com medo da conotação equivalente àquela que os líderes da oposição disseram. Mas acha que ele quer renegociar o memorando? Eu estou profundamente convencido que, por exemplo, a vida da senhora Merkel em Portugal vai ajudar a isso. Há renegociação do memorando com a Troika? Estou convencido que é inevitável e necessário. Por uma razão. Por uma razão óbvia e prática. Desculpe os termos práticos em que eu ponho o problema. Se verificar que em fevereiro, março, este programa orçamental tem falhas, debilidades de execução. Porque, repara, a primeira fase do governo foi ir aos impostos indiretos. Agora vai aos impostos diretos. Depois deste, não há uma terceira opção. Como tal, tem que dar bem. Se não der, o que é que acontece? Se não der, ele é obrigado a conversar seriamente com a Troika, dizendo com toda a naturalidade, eu fiz tudo aquilo que os senhores mandaram. Eu fiz tudo, até fui mais longe daquilo que me comprometi com os senhores. Por razões morais e políticas, os senhores não podem acusar-me, a mim, Passos Coelho, de não ter feito aquilo que me comprometi. E acha que esse momento vai acontecer no primeiro trimestre do próximo ano? Eu acho que este momento, eu acho que ele já está talvez a ser preparado com muita discrição para o Primeiro-Ministro. E bem, e tenho de fazer discretamente. E estou convencido que a vida da senhora Merkel vai ajudar. E estou convencido mais, que antes da 7ª, o grande problema não foi a 5ª auditoria, avaliação, não vai ser a 6ª, o problema é a 7ª. Que é no primeiro trimestre de 2013. E eu acho que aí é deadline para nós conseguirmos encontrar um rumo diferente. Doutor Medina. Eu, para o meu gosto, um político não fala para as pessoas ficarem todas a discutir o que é que quer dizer. O político deve dizer clarinho aquilo que toda a gente percebe. Conseguindo refundação, como é que se chama aquela primeira coisa dos
dos piegas, depois dos tomo nas tintas para as eleições e outras vezes. Não vale a pena. É preciso dizer palavrinhas que de A a Z toda a gente perceba. Essa do estar nas tintas para as eleições, toda a gente percebeu. Não está bem, mas quer dizer, isto é pôr coisinhas fáceis na mesa. É que o Ministro das Finanças fala e só 1% dos portugueses é que o percebe. Mas esta semana o Ministro fala, toda a gente fica com dúvidas. Esta semana, o Ministro das Finanças, a propósito do Estado Social e dos impostos, disse que há um enorme desvio entre as expectativas dos cidadãos e o que admitem pagar em impostos. Mas isso é paleia. Era dizer, olha, o dinheiro que a gente cobra de impostos não chega para o Estado Social. Mas toda a gente percebia. Já o devia ter dito antes? Com certeza, há que tempos. Mas há que tempos. Estou-lhe a dizer, desde os anos 70 que está traçado, o que o Ângelo Correia diz é que depois da China e de toda esta desindustrialização, isto agravou-se brutalmente. Quer dizer, nós crescíamos 1, 2, 3% e agora passamos a zero. Ou menos 2. Mas isto não é novo. O Estado Social estouraria na mesma. Assim foi mais depressa. Nós perdemos a competitividade, Henrique, desde o ano 2000. As nossas pessoas perderam a competitividade. Eu já mostrei aqui gráficos sobre as balanças. Perderam a cota de mercado que tinham internacional em algumas áreas, diminuiu. Mas isso foi a marretada final, Doutor Medina, mas este homem que está à frente do navio... Quem é que está à frente Este homem, o Ministro das Finanças. Ouça, eu acho que eles deviam falar... Ele é a figura mais importante do governo. Não vale a pena andarmos a fazer maratonas, nem dizer essas coisas redondas. É dizer, chegamos a um ponto em que todos têm que compreender que não há dinheiro para o Estado Social. Consigo, vamos ter que discutir isto. Não é estar a perder tempo com redondilhas, percebe? O político, para chegar ao povo, tem que ser claro, direto, incisivo e sem dúvidas. Aquela ideia da maratona. E eles ambos praticam a moratória da confusão. O quê? Aquela ideia de que estamos no quilómetro 27 da maratona. Não, mas o que é que interessa isso? Para dizer que o dinheiro não chega para o Estado Social é preciso andar às voltas. Eu já lhe disse isso aqui em menos de 30 segundos. Eu acho que eu compreendo a dificuldade do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças e do Ministro dos Assuntos Sociais em falarem nestes termos. Porque é fácil nós dizermos que o Estado Social está falido, ou há dificuldades, ou vai à falência. Isso é fácil dizer e é verdadeiro. Simplesmente o grande problema para um político é sempre dizê-lo de um modo que não ganhe uma hostilidade excessiva da população. E isto devia ter sido feito pedagogicamente há muitos anos. Mas essa hostilidade já não existe? Judite, então nessa altura rebentava. O grande problema é que a classe política há muitos anos não tem tido a preocupação de encarar e dizer aos portugueses de uma maneira pedagógica os problemas que nós temos. As pessoas não querem, sabe porquê? Porque se o disserem, ganham hostilidade, porque ninguém quer ouvir a verdade. Mas a hostilidade já não está ainda nas ruas, não está por outras razões. Por outras razões. Mas estes rodriguinhos não evitaram uma brutal impopularidade, eles estão a cair na vertical. Hoje no Correio, quem quer fazer obra, fala clarinho e fala que toda a gente entenda. E não deixa subentendidos nem coisas na manga. Isto, se eu lhe fosse aqui a mostrar números, veremos um dia, possivelmente no programa a seguir ao próximo, vou mostrar estes númerozinhos. E você vai ver que isto não gerava dúvidas na cabeça de ninguém. Porque é o seguinte, isto é uma forma de governar para perder tempo, para baralhar e para não resolver coisa nenhuma. Mas agora ainda há salvação? É a pergunta que as pessoas fazem. Há salvação. Vou-lhe dizer, as suas pensões vão ser simbólicas. A salvação vai ser essa. Mas é assim. Doutor Medina. Sim, não estou a brincar. Então há quantas vezes é que eu lhe disse? Quanto tempo é que eu lhe disse? Engenheiras do Correio. Não, mas o melhor é nós andarmos neste programa. Eu espero que o simbolismo sejam alguns milhares de euros ainda. Ou seja, que não seja zero. Mas o dito deve estar a contar com 13. Eu digo que lhe dá 600 euros, não vai mal. Quando você lá chegar, claro. É evidente que a nossa hora é que já jantámos antes. Senão tínhamos perdido o apetite. Mas voltamos à questão. A classe política há anos, os partidos políticos em particular, têm-se recusado a dizer a verdade aos portugueses. Não dizem que têm receio eles próprios, que estão sempre convencidos de que a opinião pública só é sensível a alguns slogans. E tem tabus a mais. E não a outros pontos de vista. Não é tanto, Ângelo Correia. Eu acho que eles têm medo de dizer. É muito analfabetismo, tem ignorância. Doutor Medina, então vamos lá. Com conversa fiada, a falta de sabedoria. Vamos lá à questão que há bocadinho lhe colocava e que tem a ver com a qualidade das nossas elites políticas. A questão de saber se vislumbra no horizonte próximo quem reúna condições suficientes para evitar a falência do Estado Social. Não, isso é a falência do Estado Social, se ele se mantiver, não é preciso esperar coisa nenhuma. Eu estou-lhe a dizer que em 2013... quase toda a receita fiscal é para pessoal e prestações sociais. Quer dizer, não há para juros, não há para despesas de outra natureza, não há para coisa nenhuma. Tudo o que entra nos cofres de Estado é pessoal e prestações sociais. Isto não é falência? Só se quisermos. E há outra coisa que nunca se explicou aqui a este povo e que os governantes já deviam ter explicado, é que na nossa população, eu noto isso quando se conversa com as pessoas, é que estão convencidas que o dinheiro que descontaram foi guardado lá num cofre.
algures, não se, ninguém sabe bem onde, nas finanças. E quando agora se diz, você é capaz de não receber pensões, mas então eu não entreguei o dinheiro ao Estado. Preciso dizer que esse dinheiro entrou e foi gasto. O dinheiro que as pessoas descontaram não existe. Porque as pessoas não percebem determinado... Doutor Medina, foi violado ou é violado o contrato com os cidadãos? Violado o quê? Violado porque as pessoas andaram a descontar uma vida na expectativa de, quando se reformarem, terem a sua pensão para poderem sobreviver até ao fim dos seus dias. Este é um contrato sob condição, quer dizer, a condição para que as pessoas recebam aquilo que pensam é que a economia gere dinheiro. É que nós não estamos no tempo de fazer dinheiro, ao contrário do que o Dr. Mário Soares pensa. Nós estamos no tempo em que o dinheirinho vem lá num sítio qualquer da Europa e entra aqui. Porque é o seguinte, a Constituição é outro erro. A Constituição garante tudo. Simplesmente, quando a gente fazia escudos. Agora, o senhor concorda com aqueles que dizem, nomeadamente o Fernando Henrique, que há uma ditadura do Tribunal Constitucional? Não, eu não gosto assim dessas tiradas. O que eu acho é que o Tribunal Constitucional não percebeu que a Constituição é de um tempo que não é o atual. Pois. É também essa a sua opinião? Os tempos são diferentes. Quando se fez a Constituição em 76, 75, 76, o tempo era outro. Hoje em dia tudo mudou. Mas voltando à questão que o Henrique pôs a questão com muita pertinência. Quando a Judita ou o Henrique descontamos, o dinheiro não fica guardado por uma razão. Porque é para pagar... Nós, ativos, estamos a pagar àqueles que já trabalharam, que agora estão formados, e a pagar aos jovens que ainda não trabalham. Quando nós passarmos a ser idosos, no caso já é, o vosso não é, nessa altura seremos pagos, eu serei pago pelo trabalho do que vocês cá ficam. E esse é um problema de um acordo de 3 gerações. Estamos num grande problema. Mas sabe que... Medina, estamos num grande problema, não é? Deixa-me só dizer o seguinte, sabe que às vezes as pessoas dizem, Sr. Fernando, mas eu descontei o dinheiro, ele não está lá. Foi a pergunta que eu há bocado lhe coloquei de uma forma correta. É aplicado nas outras pessoas. Tem que dizer às pessoas, isto é o chefe do governo, o ministro das Finanças, dizer, ouça, vocês estão enganadinhos, o dinheiro entrou, foi para pagar aos velhos da época. Claro. Não está lá o dinheiro. Conseguinte, agora, ou há dinheiro, ou não há pensões. Acresce um problema mais grave. Como estamos a envelhecer, eu hoje estive a ver um relatório, Judite, em 2040 nós podemos ter 7 milhões de pessoas. Nós temos 10, podemos ter 7. O mesmo número de pessoas que tínhamos em 1920. E mais, a mulher é velha. Ora, quando se é velha e não se trabalha, já se trabalhou, quem é que trabalha para ganhar dinheiro para pagar pensões para os que já trabalharam? O envelhecimento... É preciso fazer opções, não é? Doutor Medina, é preciso fazer opções ao nível do Estado Social. E drásticas. Sim, mas não é como vão fazer, não é como vão fazer. É esse ponto que eu queria que o Sr. Doutor falasse. Não é como vão fazer. Vão fazer é discutir... Eleições e embuste programático. O que é que há a dizer sobre isto? Bom, isso é aquele ponto que referimos há bocadinho, quer dizer, o eleitorado recebe, digamos, uma proposta de programa que contém tudo o que é simpático e não contém nada do que é essencial e difícil. Então o senhor considera que os programas eleitorais em Portugal constituem uma fraude? São uma fraude, são um embuste autêntico, são um autêntico embuste. O que lhe digo é que eles foram sempre enganadores, 50%, percebe? É todo esse tipo de falcatrua intencional. Isso é intencional. O que lá não está e o que lá está, tudo é pensado. E sabe como é que se engana facilmente? É que eles fazem uma lista de telefones. Os programas têm também quase listas de telefones que ninguém lhes pega, percebe? Listas de telefones como? É o tamanho daquilo. 300 páginas, não sei se você fez algum programa, eu nunca fiz. Eu participei em alguns. Bom, e você também colaborou nisso. No passado. Na lista de telefones. Colaborei e estou feliz por ter colaborado. Pois, mas o programa devia ser regulamentado por portaria ou coisa era. Não mais que 10 páginas com tantos de caracteres em cada página. Para pôr lá o essencial. As pessoas iriam ler e agora não, e assim não vão ler, percebe? Se nós puséssemos num programa, primeiro, quais são os objetivos que o país tem? Segundo, quais são as medidas que respondem aos objetivos, era suficiente. Agora, há aqui 2 problemas que vale a pena meditarmos um pouco. Porque falámos há pouco, as elites não estão nos partidos, não estão na política. Porquê?